início ao culto desta noite. Gostaria que os irmãos abrissem comigo a sua Bíblia. No Salmo 107, nós vamos ler apenas o versículo 1. Salmo 107, versículo 1. Salmo 107, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Dá graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Em outra tradução, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, eu estava pensando hoje de manhã, e até o que eu vou citar aqui, eu postei isso. A vida, ela corre rápido demais. E às vezes nós realmente esquecemos de olhar o que está ao nosso redor. Mas cada amanhecer, cada dia que Deus tem nos dado, realmente é um presente e um recomeço. Um recomeço de uma chance de se aproximar em oração a Deus, uma chance de se aproximar de Deus com o coração grato a Ele. E ser grato não é ignorar os problemas. Ser grato é reconhecer que apesar dos problemas, Deus continua sendo bom para conosco. E hoje, agora, neste momento, antes de nós louvar o Senhor, de nós orarmos, eu quero trazer para você, nesse instante, que você reflita sobre o que está ao seu redor e se você já agradeceu a Deus por isso. Então, antes de nós louvarmos a Deus nesse culto desta noite, eu não sei se você já parou e agradeceu aquilo que Deus te deu. Você tem essa oportunidade. Agradeça a Deus pelo alimento, agradeça a Deus pela companhia, agradeça a Deus pelo seu lar. Agradeça a Deus por estar vivo. Irmãos, Deus ama um coração grato. E quando a gente aprende a agradecer, aqueles dias mais difíceis, ele se torna um tempo especial para nós, quando nós somos gratos a Deus. Então eu quero que você feche seus olhos neste momento. E eu quero que você seja grato a Deus por aquilo que está ao seu redor, por aquilo que Deus te deu, pelo suprimento, as coisas mais simples da vida. Veja o quanto Deus tem sido bom. O salmista diz: dá graças ao Senhor, porque Ele é bom. Veja algum momento da sua vida em que Deus não foi bom. Seja as lutas, as dificuldades, ainda Deus é bom. Deus te sustentou, Deus te levantou, Deus Ele está realmente te fortificando, Deus Ele está sustentando. Jeová Jireh, o Deus da provisão, é aquele Deus que tem suprido a sua necessidade. Quando o salmista fala em outro salmo: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Irmãos, não tem faltado realmente a presença de Deus na nossa vida. Não tem faltado Deus conosco. Ele prometeu e Ele tem cumprido. Ele está conosco todos os dias. Então seja grato ao Senhor. Na sua oração, Deus conhece o seu coração. Agradeça. Agradeça ao Senhor. Dê graça ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Senhor, nós somos gratos ao Senhor, porque nós temos o Senhor na nossa vida. Eu sou grato a Deus porque um dia eu estava perdido, mas um dia eu fui tocado pelo Senhor, quando eu ouvi da Tua palavra,
Reconheci que eu era um miserável, um pecador, indo para o inferno, ó Deus, por causa dos meus pecados. Mas a tua graça, o teu amor me alcançou. E eu sou grato ao Senhor, ó Deus, pela salvação. Eu sou grato ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de mim, da minha família e de cada um aqui. Eu sou grato ao Senhor pela tua igreja. Eu sou grato ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor realmente não tem deixado de faltar nada nas nossas vidas, ao nosso redor. Eu sou grato ao Senhor por aquele que está ao meu lado. Eu sou grato ao Senhor por aqueles que o Senhor tem colocado dia após dia. Eu sou grato ao Senhor, ó Deus, por essa oportunidade de poder chegar aqui essa noite, de poder, ó Deus, junto com os irmãos, louvar o Senhor, te exaltar, te glorificar. Ó Deus, eu sou grato ao Senhor, não por aquilo que o Senhor tem dado, mas pela tua bondade de cada dia. Eu tenho visto a mão do Senhor, eu tenho visto que o Senhor tem realmente feito grandes coisas por nós, no meio do teu povo, no meio da tua igreja. Eu sou grato ao Senhor, realmente por tantas bênçãos recebidas. E neste momento, ó Pai, eu peço que o Senhor fale aos nossos corações através deste culto, que os louvores, a tua palavra, realmente possa tocar profundo em cada um de nós. Tu sabe como nós chegamos até aqui. O Senhor conhece o nosso coração. Se tem alguém aqui, ó Pai, que está preocupado com alguma coisa, se tem alguém aqui que está triste, que nessa noite, ó Pai, o Senhor possa vir com uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, que nessa noite, ó Pai, o Senhor possa transformar essas vidas. Mas nós viemos aqui, ó Pai, realmente para adorar o Senhor, para ser grato ao Senhor e também para ouvir a tua palavra. Fale conosco, ó Deus. Abençoa-nos, ó Pai, abençoa o louvor, abençoa esses irmãos, abençoa o pastor que vai trazer a palavra, e que nós possamos, ó Pai, em uma só voz, entoar louvores ao teu nome. E muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor não tem deixado de faltar o alimento, a sua companhia. Eu agradeço a Deus pelo meu lar, pelo lar de cada irmão. Eu agradeço a Deus por estar vivo, porque senão não estaria aqui. Obrigado, Senhor. Receba o nosso louvor. Que nessa noite, ó Pai, o teu nome seja engrandecido. Que nessa noite o teu nome seja exaltado e glorificado. Abençoe aqueles que não podem ou não puderam chegar até aqui, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando essas vidas. Mas sou grato ao Senhor por aqueles que já estão aqui. E que nós possamos, com alegria, realmente louvar o Senhor. Esteja conosco, ó Pai, nos abençoando. Eu entrego nas tuas mãos esse culto, orando assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Aqueles que podem, vamos colocar de pé e vamos louvar o Senhor. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, esta é a hora da adoração. Vamos cantar com alegria, irmão, só a sua voz. Se você veio aqui, Deus te trouxe, então vamos louvar Ele com alegria. Vem,
nós possamos chegar diante do Senhor, realmente se dobrar diante dele. Nós viemos para adorar, exaltá-lo, né, por tudo que ele é. Seja grato nas tuas palavras, exalte ele, né? Bem, essa é a hora da adoração, nós estamos aqui para isso, para adorar ao Senhor por tudo que ele tem feito. Cântico fala assim: vem assim como estás. Como eu disse no começo, eu não sei como você chegou aqui. O importante é que você chegou. Agora, como você vai sair daqui vai depender de você, vai depender do seu coração, vai depender se você deixar o Espírito Santo agir na sua vida. Você veio como está, mas não deve voltar como entrou aqui. Deixa o Espírito de Deus agir no seu coração. Vamos cantar lugares altos. Vem
Ele habita dentro de cada um de nós. A Laura vai colocar nossa música de cumprimento. Sai do seu lugar, cumprimente os seus irmãos, aqueles que você não conseguiu cumprimentar no início. Então sai do seu lugar, cumprimente o seu irmão. Bem, glória a Deus, irmãos. É um momento muito especial para a igreja, de poder cumprimentar, abraçar os irmãos, que nós somos uma família, nós precisamos uns dos outros. Essa música eu gosto muito, que fala que nós somos uma família do Senhor. Próximo cântico nós vamos ofertar ao Senhor, mas eu quero ler um texto antes, e logo após nós vamos entoar um cântico. Lá em Lucas capítulo 21, versículo de 1 a 4, diz assim: Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilaço. Viu também uma viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: Verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais que todos, porque todos deram como oferta daquilo que sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Vamos, esse texto, questão de oferta e dízimo, aqui não importa a quantidade que você dá, importa o seu coração. Quando nós lemos lá em 2 Coríntios capítulo 9, que nós devemos fazer isso com alegria, então aqueles homens davam do que estava sobrando, e aquela mulher deu com alegria tudo que tinha. Então neste momento, assim que nós começarmos a cantar, você tem a oportunidade de ofertar ao Senhor, de trazer o seu dízimo, a sua oferta, seja no gasofilaço, ou seja também pelo Pix, né, que está ali na tela. Então os irmãos ficam à vontade. Nós vamos entoar um cântico, aguarda o dia. Essa é uma promessa que o Senhor fez, que um dia Ele voltará para nos buscar. Então enquanto nós cantarmos, os irmãos têm a oportunidade de ofertar ao Senhor. Ele virá nos buscar. Glória a Deus. Sempre, ó Deus, então
tua graça, a nossa adoração, Senhor, que o Senhor recebe com um cheiro suave. Ó Deus, nos abençoe aqui, neste culto, que tudo que vai ser feito ainda pode tocar cada coração aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Nós só temos a agradecer, Pai, e aguardamos tão ansiosamente o dia que o Senhor vem nos buscar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vem nos buscar. Aleluia. Obrigado, Pai, nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. O senhor pode sentar, pastor. Boa noite, irmãos e irmãs, a paz a todos. Antes dos nossos avisos da semana, na semana passada, ontem, nós tivemos nosso encontro de casais lá em Novo Hamburgo. Foi um tempo muito precioso de estar amigos, irmãos, casais. A gente vê tantos casais com problemas, tantos homens, mulheres, problemas de relacionamentos. Relacionamentos que pouco há investimentos na vida de casais. Poucos casais se investem neles mesmos, né? Investir de várias maneiras e várias formas. Então, quando surge a oportunidade, é uma oportunidade de você, casal, estar junto ali, ouvindo, talvez Deus esteja usando aquele momento para te explicar, te ensinar alguma coisa. Isso é importante na vida do casamento. Sabe, o casamento é uma peça. Você já viu peça, alguma coisa? Tudo que você usa estraga. Carro estraga, casa estraga, móveis estragam, unidades domésticas estragam, casamentos também estragam. Tudo estraga. São coisas que é relacionamento, aquilo vai desgastando ao longo do tempo. Se você não reparar aquilo, ele vai quebrar. Então há muitos casamentos em fachada, há muitos casamentos, né, que entram às vezes nas igrejas montadas, mas em casa é um terror. Às vezes a casa é um inferno, no sentido da palavra. Por quê? Porque não há investimento na vida do casal. Brigas, discussões e etc. Então são momentos assim que a igreja propõe, que a igreja abre esse espaço para justamente a gente poder trabalhar essas coisas. Sempre a prevenção, a correção sempre é difícil. A gente sempre tem que, na mecânica, alguém vai dizer que existem 3 tipos de manutenção, né? A corretiva, que já quebrou, né? A preventiva, para não quebrar, e a preventiva, pensando na possibilidade de quebrar. Casamento é a mesma coisa. Você pode tentar corrigir, vai ser muito difícil. Por isso que existem muitos divórcios e tantas coisas, né? Por quê? Porque deixa chegar no estágio final. Aí é realmente complicado. Então, irmão, irmã, casal de casais, casados, noivos, namorados, invista em relacionamentos, já que você vai viver para sempre do lado daquele que você escolheu como esposa e esposa, né? Bem, nossos avisos então começam na terça-feira com as irmãs, às 7h30, né? Estão esperando a sua presença às 7h30 nas terças. Na quarta-feira agora nós temos um ensaio do coral, bem grandão lá. Atenção! Eu não conheço ninguém daquela foto. Vocês conhecem alguém daquela foto ali? Não? Conhece alguém ali? Então tá. Né? Eu não conheço ninguém daquela foto. Mas é só o símbolo, né? Então, irmãos e irmãs que estão no coral, venham ensaiar na quarta-feira. A apresentação vai ser no dia 21 de dezembro, né? 21 de dezembro. Então, nosso culto de Natal vai ser no domingo, não na véspera, no dia 24, vai ser no dia 21. Né? Não falta, 19 está bem grande ali. Na quinta-feira nós temos o PG, também estaremos lá juntos com os nossos irmãos. No sábado, nós não temos nada. No sábado, não temos nada. No domingo, explorando a palavra, como nós fazemos, e à noite também, o culto de louvor, como nós estamos fazendo aqui sempre. Alguns avisos, fora os que aí estão. A confra, né, das irmãs, dia 29, né? Amém. É só para as irmãs, né? É só para as irmãs. Então, irmãs, se não deu o nome ainda, dele, né?
Se é um espaço que eu respeito é o espaço das irmãs. Tudo que tem mulher ali eu não me envolvo. Deixa elas. Não se envolve. Aquilo que não está lá no quadro. Nós temos na semana que vem, o irmão Almir faz a leitura para mim, da convocação da nossa Assembleia no dia 23, às 9h30, teremos 2 assembleias. Uma das assembleias tratará da eleição da diretoria legal, né, para o dia 26 e 27. Nós estamos fazendo bastante antecipação para evitar os problemas de banco, né? Temos que registrar as atas, passar tudo pelo cartório, para apresentar depois aos bancos para liberar a movimentação em 2026. E teremos uma assembleia também para receber os novos membros, né? Tanto os membros daqui, quanto os membros lá de Mohamudu também, né? Será um total de 15 pessoas, entre aqui e Mohamudu, né? Teremos, se Deus permitir, o batismo aqui, e já no começo do ano que vem, provavelmente já vamos ter mais um batismo dos irmãos de lá, né? Então, graças a Deus, existe aí o movimento, o crescimento dos irmãos. Também, nós temos assim, a possibilidade de começarmos na igreja as aulas de bateria gratuito. Se você conhecer alguém que queira fazer aulas de bateria, ela pode ser feita aqui na igreja mesmo, tá? Ela custa R$0. Basta você dar o nome e a gente ajeitar com o irmão que vai fazer essas aulas gratuitamente aqui na igreja para a gente, de bateria, né? E se você também, eu já falei isso no passado, mas ninguém se manifestou, de repente, se você quer fazer aula de violão também gratuitamente, também fale com a gente, só que não será aqui, será em outro ambiente. Então a igreja está propondo para os irmãos aulas tanto de bateria como de violão por R$0. É um grande valor, né? Acho que é muito caro, R$0. Basta se dispor. São oportunidades que surgem, né? Então, dentro das aulas de violão, das aulas de bateria, aí nós vamos usar essa que aqui está mesmo, para assim a gente estar preparando pessoas no futuro, se tivermos aí instrumentistas, né? Também orem pela recuperação da irmã Rose. A irmã Rose semana estava tirando os seus pontos, vamos orar por ela, pela sua vida, para que ela se recupere. E também nós enviamos para vocês o nosso acampamento de carnaval, né, no ano que vem. Ninguém ainda me procurou, mas se você tem intenção de participar do acampamento de carnaval, que nós estaremos fazendo com outras igrejas, me procure para a gente poder se acertar, né? Será no ano que vem, lá no mês de fevereiro, começando, se não me engano, no dia 14, entrando e saindo na terça-feira depois do almoço, tá? Então, gente, não faltam oportunidades para a gente poder se envolver, poder estar juntos, poder se envolver, conhecer outras pessoas, se envolver em termos de música, em termos de comunhão, conhecer outras igrejas, outras realidades. Às vezes o irmão nunca conheceu outra igreja, só conheceu a igreja aqui, das Vilas. Às vezes só conheceu as igrejas aqui de Holândia, nunca experimentaram o que são os irmãos e os irmãos de outras igrejas, outras realidades, outras formas de convivências também. Então são momentos que a igreja propõe para os irmãos para ampliar aí a sua visão também de mundo, não ficar apenas com um mundo pequeno, um mundo restrito, mas ter uma visão mais ampla do que é a obra de Deus. Há muitas coisas que são feitas, né? E ampliar essas visões. Então é isso. Então, graças a Deus por isso. Tá bonito aí, irmão Manuel? É lindo, né? Sua mãe acha o seu lindo, não acha? E a minha Fátima também, né? Vem cá, irmão Manuel. 78? Ou 9? 79. 79 anos. Quando você chegar a 70, vai acertar assim, ó. Bonito, ó. Não tem barriga. Já pegaram os irmãos, já cumprimentaram o irmão Manuel, né? Aqui, ó. Né? Força do homem. Se Deus quiser, vai chegar aí ao céu. Com saúde. Com saúde. Né? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar pela vida do irmão Manuel, que Deus tem dado a ele mais um ano. Estenda suas mãos sobre ele. Estique suas mãos e os seus braços para Deus abençoá-lo. Senhor Deus,
Agradecemos ao Senhor, meu Pai, por mais um ano que o Senhor deu ao teu servo. O Senhor o guardou durante esse ano, o conservou, o protegeu, o abençoou. O Senhor cuidou dele e o Senhor permitiu que ele estivesse conosco. Eu agradeço pela vida do irmão. Eu agradeço por ele existir. Eu agradeço porque ele está conosco. E eu agradeço porque, de algumas formas, o Senhor o tem usado para abençoar a vida da tua igreja. Ó Deus, obrigado, Deus, por ele estar com a gente, é um presente do Senhor. E oramos, nós, a nossa igreja, Pai, nós como teu povo, oramos pelo futuro dele, pelo dia de amanhã. Oramos que o Senhor dê saúde, bênçãos, felicidade, saúde, que o Senhor faça prosperar o caminho do teu servo, que o Senhor guarde o teu servo em cada passo, que o Senhor esteja cuidando dele em cada situação, que o Senhor esteja protegendo ele em todos os momentos, que o Senhor esteja provendo na vida do teu filho tudo quanto ele precisa, que o Senhor esteja, ó Deus, guiando os passos dele, e que ele, ó Deus, acima de tudo, seja usado pelo Senhor, para continuar sendo uma bênção na vida da tua igreja. Cuida deles, Deus, cuida da sua esposa, cuida da sua casa, cuida da sua vida, e obrigado, Deus, por ele existir e estar conosco. Obrigado por mais um ano que o Senhor deu a vida do teu servo, e que as bênçãos do Senhor se repliquem na vida dele, continuadamente, até a volta do Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Graças a Deus. Parabéns, meu irmão. O bolo nós não comemos. Né? Ele fez bolo, fizeram bolo, mas deram bolo na gente. Já viu essa história de dar bolo? Né? Deu bolo na gente. Né? Mas graças a Deus. E também, só uma última notícia aqui. Ontem nós tivemos o primeiro culto, glória a Deus, na nossa futura igreja de Altinópolis. Né? Primeiro culto ontem à tarde, realizado lá em Altinópolis. Graças a Deus, a semente está sendo plantada naquela cidade. E assim aos poucos nós vamos preenchendo os nossos vazios. Quem é que ficou por Altinópolis aqui, naquela divisão de oração? Quem lembra? Lembra quem ficou com Altinópolis? Ninguém pegou Altinópolis naquela reunião, naquele dia? Se não pegou, então, não sei quem pegou várias cidades. Se você pegou só uma, hora por Altinópolis também, né, para preencher os espaços batistas. Amém? Deus abençoe. Louvor. Amém, glória a Deus. Vamos colocar de pé novamente, irmãos. Nós vamos cantar mais um cântico. Com esse cântico nós vamos preparar os nossos corações para ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Deixa o Senhor tocar no seu coração. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e
Fazer ao vivo é isso, vocês dão um erro. Mas importa que nós cantamos com o Senhor. Pode sentar, pastor, para falar. Amém. Os irmãos sabem que é aleluia? Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, isso mesmo. Obrigado, irmão. Irmãs, vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus, capítulo de número 6. E nós vamos continuar a nossa saga em cima da oração do Pai Nosso. Hoje mais um verso. E depois o último será no dia 16, 23, 30. Aí no dia 30 terminamos com não os induzas à tentação. Domingo que vem estarei lá em Morro Agudo, aí o irmão Júlio estará aqui pregando. Dia 23 estará aqui o Anderson, pastor Anderson, com a irmã Carla, os nossos missionários lá em Cravinhos aqui pregando, dia 23, final de missões nacionais. Então eles estarão vindo fazer a finalização de missões nacionais, dia 23 de novembro. É um casal, quem conhece ele, o casal de missionários? Só o pastor já viu, os irmãos não conheceram eles ainda, né? Então vão ter a oportunidade de conhecer. É um casal muito legal, fantástico eles. Aqueles coletes que nós usamos lá naquele dia lá do alvoroço missionário, quem usou aqueles coletes foi o Anderson que fez, né? Todos aqueles coletes foi ele que fez lá, que a gente usou aqui, usamos também lá naquelas outras duas cidades. Mas voltando aqui, abriram aí capítulo 6, amém? Verso 12: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Vamos orar. Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, e Te agradecemos, e Te exaltamos, e Te glorificamos, porque Tu és santo, Tu és o Senhor, e nós agradecemos ao Deus porque podemos estar na Tua casa nesta noite. Eu Te agradeço, Senhor, por poder estar aqui junto com a Tua palavra, junto com os meus irmãos. Oramos ao Deus que o Senhor se faça presente no nosso meio, que o Senhor restaure os nossos corações, que o Senhor fale através da Tua palavra a cada um de nós, segundo o Teu propósito, segundo a Tua vontade. Fica conosco, Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Falar de perdão. Falar de perdão, eu acho que é um grande desafio. Perdoar. Perdão. É um desafio que nos desafia. Perdoar não é fácil. Perdoar é uma coisa muito complicada. Perdoar exige muito. E Jesus, Ele coloca 3 coisas para nós aí. Se você anota, não sei se você tem costume de anotar, mas na semana passada a gente falou sobre isso. No Pai Nosso ele tem 6 expressões, 6 no total. 3 deles fala para Deus: santificado seja o Teu nome. Depois ele falou lá: venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade. 3 coisas para Deus. Tem 3 coisas que Ele pede para nós. E uma das 3 coisas foi aquilo que nós pregamos a semana passada, que Ele fala: o pão nosso de cada dia, certo? Perdoa os nossos pecados. E a terceira coisa que nós vamos falar dele lá na frente é: não nos deixe cair em tentação. 3 coisas para Deus: venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, e santificado seja o Teu nome. E 3 coisas para nós. Na semana passada nós falamos para nós que é o quê? O nosso Pai nos dá o pão de cada dia. Hoje falamos do perdão, que Ele diz: perdoai os nossos pecados,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Em Mateus ele chama de dívida. Por que ele coloca a palavra dívida? Porque Jesus ele está usando de um exemplo, que é dever. Alguém aqui deve? Não levante a mão. Não levante a mão. Todo mundo aqui tem conta para pagar? Tem, né? Tem conta para pagar. Muita? Não responda também não. O dinheiro dá? Também não responda. É uma luta pagar as contas. E os boletos chegam. É engraçado que vira o ano e o boleto continua chegando. Né? O ano muda e o boleto continua. Ele nunca para. Já percebeu que ele não para? Todo mês ele aparece lá. E ai de você se não... Isso lembrei de uma dívida agora aqui. Né? Preciso cuidar dela. Caiu a ficha, eu falei, tem uma aqui, né, que eu preciso cuidar dela. Mas dever, e a gente até estava falando isso, eu e minha esposa, né, sobre isso, que tem gente que deve e não se preocupa. Você já viu pessoas assim que deve, não está nem aí, né? Pouco que está nem se lixando, né? E faz dívida, não está nem, se vai pagar, não vai pagar, não está nem. Agora o crente que deve, ele sempre fica preocupado em pagar o que? As suas dívidas no tempo certo e não ficar devendo. Isso é um crente que ele tem responsabilidade, é um testemunho que ele está dando. Dever significa muitas vezes nos escravizar. Eu sempre digo que nós somos continuando a ser escravos, né? A lei Isaura não me alcançou, porque o boleto me escraviza. E eu sou obrigado a trabalhar por causa dos boletos. Não é? Porque se eu fosse depender da minha vontade, amanhã eu queria dormir até pelo menos 7 da manhã. Mas não posso, vou ter que acordar 5 para pagar a conta. Na terça também, acordar 5, olha a minha escravidão, né? Por causa disso. Então Jesus ele usa a palavra dívida para deixar muito claro para as pessoas que estão lá ouvindo que existe alguma coisa que a gente precisa cuidar. E essa coisa é as dívidas. E na palavra de Deus ele coloca isso para nós sobre as dívidas. Se nós olharmos lá em Romanos 3:23, ele diz o quê? Vamos ver se os irmãos lembram de cor. Vamos ver, quem lembra de cor? Sem consultar, vamos ver se alguém lembra. Romanos 3:23. Não, quase isso. Também não, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 3:23. Qual que é o salário do pecado? A morte. Então todos nós somos pecadores aqui. Todos nós, sem exceção. Não há nenhum de nós perfeito. Nenhum de nós aqui é bam. Nenhum de nós aqui é estrelinha. Somos todos seres humanos, falhos. Temos os nossos erros, também temos as nossas qualidades, claro. Mas todos nós estamos sujeitos ao erro. Sim, todos nós. Podemos não errar hoje, mas podemos errar amanhã. O fato é que nós não estamos livres do erro, nenhum de nós, e nós não estamos livres do pecado. Só que quando cometemos o pecado, ocorre o quê? A morte. E o que é a morte? É o distanciamento entre o ser humano e Deus. Quanto mais pecado, mais distante Deus fica do pecador. Deus odeia o pecado. Então, quando pecamos, nós temos o dever de entender que precisamos acertar as contas com Deus. Eu pequei. O que eu vou fazer com isso? Eu tenho que acertar minhas contas com Deus. Estou devendo para Ele. Por isso que Ele fala, dívida. Eu sou o devedor. Eu preciso acertar as contas com Deus. Então nós estamos pegando a primeira parte do texto, que ele diz, perdoa as nossas dívidas. Eu preciso me acertar. Talvez um dos grandes problemas que a gente possa ter
é achar que nós não temos contas a acertar. Ah, Jesus pagou todos os meus pecados na cruz. Já ouviu essa frase? Jesus pagou todos os nossos pecados na cruz. É uma verdade? Óbvio, é claro que é. Mas o pecado que eu cometo agora, eu tenho que pagá-lo. Eu tenho que tratá-lo. Por isso que a obra de Jesus, ela não terminou. Jesus, ele não parou de trabalhar. Quando ele subiu aos céus, ele subiu com uma outra função. Qual que é essa função? Sacerdote ou interceder por nós junto ao Pai. Não é isso? Perfeito. O Espírito Santo trabalha na terra, Jesus trabalha no céu, e os dois, tanto o Espírito Santo como Jesus, eles nos levam a quem? A presença do Pai. Sim? Aí o que? A Trindade. O Espírito que está aqui, Jesus que está lá, intercedendo por mim e por você, junto ao Pai. Tudo bem? Bem, se é assim, como que o Senhor Jesus, ele intercede? No momento em que eu me arrependo, reconheço o meu pecado. Eu tenho que reconhecer, eu, Estevão, tenho que reconhecer que o Estevão peca. E eu posso pecar de várias maneiras. Eu posso pecar no falar, no agir, no pensar. Sim? Lembra que Jesus disse? Né? O homem que vê a mulher, ele já peca. Não foi isso que Jesus disse? Jesus, ele disse, é melhor você entrar lá, se a tua mão peca, corta a mão. É melhor entrar no céu maneta do que ir para o inferno. Então nós pecamos, sem exceção, começando por mim, que talvez seja o maior dos pecadores. Nós pecamos. Mas não é pelo fato de eu pecar que eu tenho que me contentar com isto, ou achar que isto é normal. Não, não é normal. É normal para o mundo, mas não é normal para Deus. Deus é anti-pecado. Então eu luto com duas naturezas em mim. A minha natureza normal, que me leva a pecar. Essa é a minha natureza normal. Eu nasci com ela. Pecar, 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 pecar. Essa é a minha natureza. Só que eu tenho dentro de mim uma segunda natureza. Essa segunda natureza é o Espírito, a espiritual, quando eu me converti. E essa segunda natureza diz, Estevão, você não pode pecar. Então, de um lado, Estevão fala, peca. Do outro lado, não peca. Peca, não peca. Peca, não peca. E eu vivo nessa luta. Paulo, ele diz, a gente falou esse texto de manhã, o que eu não quero fazer, o que eu não quero, eu faço. O que eu quero, eu não faço. E aí Paulo diz, miserável homem que eu sou. Esse sou eu. Eu acho que essa frase de Paulo foi muito bem elaborada. Eu sou esse. Então, se você olhar lá em Colossenses 2, verso 14, Colossenses 2, 14, ele vai dizer para nós, ali, Colossenses 2, verso 14, que ele falou assim, ó, lembra da dívida? Havendo riscado a cédula que era contra nós, as suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então aquela cédula, aquele boleto, aquela nota promissória, lembra da nota promissória? Que nós fazíamos, assinávamos, né? Aquele papel amarelo lá, né? Meu Deus do céu, será que eu vou pagar essa dívida? Diz que a cédula da nossa dívida, ela foi riscada de nós na cruz. Então Jesus, ele nos perdoou, ele nos trouxe o perdão dos nossos pecados. Só que agora,
eu ainda continuo na minha natureza pecadora. E eu preciso, então, trabalhar isso na minha natureza. Então eu preciso entender que o Estevão, apesar de ele ser uma nova criatura, ele ainda está sujeito às coisas da carne, o sarx, a carne, a concupiscência dos olhos, a manifestação da carne, tudo aquilo que é a carne, que você vê lá em Gálatas, capítulo 5, impurezas, malícias, invejas, porfias e tantas outras coisas. Eu estou sujeito a elas, mas eu não posso me deixar dominar por elas. E se eu porventura cair nelas, eu tenho que reconhecer de imediato o meu erro, me arrepender do meu erro. Eu errei, eu pequei. E a terceira questão que ele coloca para nós é: eu pequei, Senhor, me perdoe. Existe no meio cristão uma coisa que às vezes ele me incomoda, quando às vezes a gente fala assim: Senhor, perdoa os meus pecados, como se a gente fizesse como é que fala? Um pacote? Um pacotão, né? Porque às vezes é pacotão mesmo, de pecados, né? Pega um pacotão, só me perdoa os pecados, amém. Pum, já zerou a conta de novo. E aí gera uma nova conta, que depois você vai também, Senhor, perdoa os meus pecados. Pum. Na minha cabeça, eu fico pensando: quais pecados? Quais pecados que eu estou arrependido? Quais pecados que eu estou trabalhando? Quais pecados que eu estou vivendo? Lá em 1 João, capítulo de número 1, verso 9. Olha o que ele diz. 1:9. 1 João. Vamos ler juntos? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar pecados e nos purificar de toda a injustiça. O texto diz o que então para mim? Estevão, eu preciso confessar, certo? Eu preciso confessar. Eu pequei, eu fiz isto, eu fiz aquilo outro. Eu preciso confessar o meu pecado, lembrando que todos nós pecamos. Se todos nós pecamos, então todos nós temos que confessar os nossos pecados. Na Igreja Católica Apostólica Romana, tem lá uma casinha, né? Lá, que você vai lá e tem uma pessoa do outro lado. Aí você fala lá, não vou usar a expressão, né? Mas você vai dizer: eu pequei. Aí pergunta: o que você fez? Eu fiz isso e aquilo. Nossa, tudo isso? O que mais? Solta aí. Vai soltando. Aí, então você vai lá e vai fazer o quê? A penitência, não é isso? Reza não sei o quê, 200 Ave Maria, 300 Pai Nosso, coloca milho no chão, coloca mais feijão, ajoelha em cima e vai pedir perdão. Não é assim? Graças a Deus, nenhum dos irmãos vem confessar o pecado para mim. Graças a Deus. Senão talvez teria fila. Né? E eu mesmo falando que eu vou confessar o meu para quem? Né? Mas a palavra de Deus diz o quê? Nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus. Nas suas orações você confessa os seus pecados? Então, irmão, irmã, e é interessante, veja, que o texto ele diz o seguinte, por isso que a Bíblia ela é importante na vida do crente, né? A Bíblia, ela é a nossa regra mesmo, ela é o nosso encaminhamento. Olha o que a Bíblia ensina: se confessarmos nossos pecados, veja que tem a palavrinha
Se significa que pode acontecer, pode não acontecer. Se eu confessar, ele vai o quê? Perdoar. Existe perdão automático? Aí talvez seja um dos nossos erros. Achar que o perdão é algo automático. Ele vem sem precisar confessar. Não. O perdão, ele acontece a partir do momento que eu tomo ações. O perdão, ele vem em resposta a ações. Ele não precede, ele vem depois. O perdão não é algo automático. O perdão não vem de Deus de uma forma isolada. O perdão, ele surge como uma resposta. Ao contrário, o perdão, ele vem como um troco. Eu estou entregando o que eu te devo, e aí ele me dá o quê? Está pago. Entenderam? O perdão não vem sozinho, do nada. Perdoar o quê? Se eu não confesso, não há como perdoar. Então eu preciso aprender a confessar. Eu confessando, aí sim, a palavra de Deus diz que o Senhor, ele é justo e fiel. Ele é justo e fiel para nos perdoar. Pedir perdão para Deus, irmão, significa restaurar. Restaurar as nossas vidas diante dEle. Estar com Ele. Por isso que Ele fala para nós aqui, que nós temos que pedir perdão. Então não adianta eu pegar e dizer, Senhor me perdoa, no bolo. Eu tenho que confessar. Sabe, isso é importante na vida cristã, eu explico por quê. Para você saber quais são as áreas da sua vida que você precisa dedicar maior esforço diante do Senhor. Lembre-se, nós podemos ser bons, ontem até a gente falou isso lá no encontro de casais. Enquanto casais eu dei um exemplo. O seu marido, por exemplo, um exemplo, ele pode cozinhar para você. A cozinha, ele faz, ele cozinha, ele prepara, ele faz, ele monta, ele serve, ele faz tudo. A cozinha está na mão do maridão, faz tudo. Mas normalmente a mulher sempre vai reclamar dele. Porque ao mesmo tempo que ele faz tudo na cozinha, ele não ajuda a limpar, ele não dá tempo de atenção para ela, ele não a ouve, ele não a isto, ele não isto, sempre tem algo a reclamar. Por mais que você faça, sempre o outro vai reclamar, sempre. Porque são pessoas diferentes. Então sempre um vai reclamar do outro. Por causa disso. O perdão, então, ele não é algo que vem natural. Porque o perdão ele veio para restaurar. E restaurar significa consertar alguma coisa que estava errada. Na vida nossa, de cada um de nós, nós temos áreas da vida que nós somos muito fortes. Mas há áreas da nossa vida que nós somos muito fracos. Nós não somos 100% em tudo. Talvez você seja muito forte, por exemplo, em aconselhar. Ou você seja muito forte, por exemplo, em orar. Ou forte em contribuir com missões. Alguma coisa, ou várias coisas. Mas você não é forte em várias outras. Você é fraco. Eu sou fraco. A gente não é 100% tudo. Nenhum de nós é 100% em tudo. Nós não somos super. Nenhum de nós é super. Nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós aqui é modelo em todas as coisas. Nenhum. Começando por mim.
Mas aquilo eu preciso saber quais são as minhas áreas de deficiência. E eu só vou entender quais são as minhas áreas mais deficientes quando eu começar a confessar os pecados. Que aí vou começar a entender onde eu erro. Onde eu estou errando? Estou errando na cobiça? Em cobiçar? Estou errando na avareza? Estou errando na mentira? Onde eu estou errando? Eu preciso ter essa percepção de mim. Se eu não tiver essa percepção de mim, como é que eu vou trabalhar essa área da minha vida? Sem saber quais são as áreas da minha vida que eu preciso ser trabalhada diante de Deus. Eu preciso de ajuda. Mas para eu precisar de ajuda, ajudar no quê? Senhor, eu tenho deficiência nessa área. Você está falando com o seu Pai, com o seu Deus. Você não pode ter vergonha de falar isso com Deus. Senhor, eu tenho esse problema específico. É seu, você sabe. Fala com Deus. Ninguém vai saber. Ninguém vai falar. É você e Deus. Trabalhe essa questão, identifique áreas da sua vida que precisam ser tratadas. Irmão, isso não é demérito. Isso não é fraqueza. Ao contrário. Você está tomando uma atitude corajosa de enfrentar uma realidade que muitos fogem, que são as deficiências da área da sua vida. Se você começa a fazer isso, você já venceu muitas coisas, muitos preconceitos seus mesmos, achar que não precisa, ser transparente aos olhos de Deus. A gente poderia dizer compliance, né? Lá no mundo do trabalho a gente falaria compliance, ser transparente. Gente, não há demérito nenhum, como disse, nós podemos nos tratar, mas precisamos saber o que fazer, onde fazer, quais são as áreas da minha vida que eu preciso trabalhar. Com certeza Deus é fiel e justo para te ajudar. Você não está sozinho, sabe, você não é um derrotado. Aqui não é pregação de prosperidade não, viu gente? E nem de autoajuda, e nem coach, nem mentoring, tá? Não é coach, não é mentoring, não é autoajuda. Eu estou falando o que a Bíblia me ensina. A Bíblia me ensina que se eu confessar os meus pecados, o Senhor é fiel e justo para me perdoar. Da mesma forma, o Espírito Santo que está em mim, ele me ajuda nas minhas fraquezas. Amém? Você crê isso? Então você não está só. Então você não pode dizer, eu sou um crente derrotado. Você não é. Ah, eu sou um crente que tem muitos problemas. Quem não tem? Ah, eu sou um crente que tem dificuldades. Irmão, normal. Por isso que Deus entrou na sua vida. Por isso que Deus te alcançou. Para te ajudar, para te abençoar, para cuidar de você. Mas eu preciso ter coragem de tratar isso diante do Senhor. É você e Deus, não tem mais ninguém nesse meio. Por isso, irmãos e irmãs, ele diz, perdoai as nossas dívidas, confesse-as, trate, descubra, pondere, pese a sua vida, os seus atos, os seus pensamentos, tudo que você é. Lembre-se, você não é perfeito. Lembre-se, você não é o super. Você é simplesmente uma pessoa que Deus ama, que Deus salvou. E Deus quer cuidar de você em todas as coisas. Era barata? Desculpe o pessoal que está vendo o vídeo aí, mas há um problema entre eu e Deus.
Eu pergunto para Deus por que Ele criou barata. Se você falar o que eu tenho medo, são duas coisas: cachorro e barata. Obrigado, Caio. Irmãos, se um dia eu sair correndo aqui, vocês, por favor, não falam para ninguém. Guarda o segredo. Bem, e se vocês verem, vocês não falam nada. Porque se eu souber, acabou o sermão. Eu estou vendo vocês se movimentando ali, falei, o que está acontecendo ali naquele meio ali? Amém, irmãs. Glória a Deus porque vocês existem. Não é preocupado comigo. Eu ia perguntar se mais alguém tem medo de barata. Eu acho que não, não é só eu. 2, 3. Então, irmãos, vamos ficar mais para o canto assim, porque até chegar lá, os já morreram na frente. Né? Vamos voltar ao texto e terminar ele logo. Então, antes que surjam os amigos dela. A segunda questão que ele trata no texto. Ele diz: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos. Este é um grande outro problema. Este é um grande problema. Lembra, na primeira parte do verso, nós estamos pedindo perdão a quem? Nós estamos pedindo perdão a quem? A Deus. No segundo momento, nós é que damos o quê? O perdão. E para quem a gente dá o perdão? Aquele que nos ofendeu. E é fácil? É fácil perdoar? Deus pode me perdoar, mas eu não preciso perdoar. É assim que funciona? Deus perdoa, mas eu não perdoo. Então, ele está dizendo: perdoa os nossos pecados da mesma forma como eu perdoo. Ou seja, se eu não perdoo, Deus também não me perdoa. É interessante isso, não é? Eu tenho que perdoar para ser perdoado. É muito difícil perdoar. É muito complicado perdoar. Dói muito perdoar. Porque alguém me ofendeu. Alguém me machucou. Alguém me feriu. Alguém de alguma forma fez mal para mim. E não é fácil. Eu lembro da minha irmã, a Etienne. A Etienne, minha irmã, ela já foi para a glória. Ela morreu em 2020, um mês depois da minha mãe. Minha mãe em janeiro e minha irmã em fevereiro. A minha irmã era terrível. Ela sabia me machucar. Mas eu tinha que perdoá-la. E a perdoei. Mas eu tomei uma decisão difícil. Não ter relacionamento com minha irmã. É difícil. Perdoar já era difícil. E não ter relacionamento foi mais difícil ainda. Um pouco antes dela morrer, quando minha mãe faleceu, eu não sabia que ela também tinha entrado no hospital, no mesmo dia da minha mãe. Minha mãe entrou no dia 24 de dezembro, ela também entrou no dia 24 de dezembro. A minha mãe era para sair dia 2 de janeiro, saiu morta. Aí eu falei com a minha irmã por telefone, que ela estava ainda internada com AVC, problemas do coração, que deu problemas no cérebro. E ela falou: eu vou aí no cemitério. Eu falei: não, você não vai vir aqui. Você vai ficar no hospital e você vai se cuidar aí.
E eu depois vou na sua casa e a gente conversa. Essa foi a última vez que eu falei com a minha irmã. Na terça-feira, eu enterrei minha mãe na sexta. Minha mãe morreu na quinta, enterrei minha mãe na sexta. Na terça-feira eu fui na minha irmã. Fui armado, com os meus escudos todos levantados. Conhecendo a peça, bati. O mozão a minha irmã Nina estava comigo. Viu o apartamento aberto, mora no apartamento, e nada de me atender, nada de me atender, nada de me atender. Fui embora. Aí no outro dia meu sobrinho falou, a mãe teve outro AVC. Foi naquele momento que eu fui lá, mas não tinha acesso. Aí ele entrou em coma e morreu em coma. Eu não tive outra oportunidade de falar com ela. Quando eu falei que ia falar com ela, naquele dia, eu não sei o que a gente ia conversar. Meu irmão já havia desaparecido, também no mês de fevereiro, que eu comemoro a morte dele. Da minha irmã, da minha mãe, tudo janeiro e fevereiro, os 3 de uma vez. Quando eu trabalho isso, irmãos, na minha mente, eu tenho isso. Sabe, muitos anos eu culpei a minha mãe e meu pai por aquilo que eu vivi. Muito do que eu sou hoje é por causa da ausência dos meus pais. Não tinha pai, não tinha mãe. Eu nasci na rua, vivi na rua. Eu tive que aprender a me defender na rua. E às vezes eu lamento o jeito que eu sou. Muitas vezes eu lamento o jeito que eu sou, mas foi o jeito que eu encontrei para sobreviver. Eu não queria ser assim. Eu não queria. Mas eu não tinha opção. Eu não tinha escolha. Eu não tinha para onde ir, não tinha para onde me refugiar, eu não tinha braço, eu não tinha amigo, não tinha amor de ninguém. Eu não tinha ninguém. Eu só tinha a rua. E foi a maneira que eu encontrei para sobreviver nesse mundo. Eu não queria ser assim. Levou muito tempo para eu perdoar o meu pai. Mas sabe, irmãos, eu precisava perdoar. Porque se eu não perdoasse, eu não estava fazendo o que Deus quer de mim. Eles me machucaram muito. Muita gente me machucou muito. Mas eu tive que aprender a perdoar a cada um. E eu tive que pagar um preço por isso. Pega papel para mim, mozão. Desculpa, irmãos. Mas o perdão é muito isso, sabe? É coisas íntimas. São dores suas, que às vezes ninguém sabe. Coisas do seu íntimo que ninguém sabe, só Deus. Que te consome, que te corrói por dentro, e só você sabe disso. Nem às vezes nem seu pai, sua mãe, talvez ninguém saiba. Mas o Senhor, Ele coloca diante da gente uma possibilidade. Como foi dito aqui logo no começo do culto, do novo. As coisas que eram assim não precisam ser exatamente mais assim. Com Deus tudo pode ser mudado.
Com Deus tudo pode ser transformado. E eu fui transformado. Sabe, irmãos, se aquilo me machucou, tudo aquilo que aconteceu, sim, mas Deus, Ele veio cuidar de mim. Ele veio me abraçar. De manhã falei sobre muros aqui. Quem veio de manhã ouviu sobre isso. Ele veio para transformar minha realidade, o meu coração. Eu sou fruto do amor e da misericórdia de Deus. Não sou perfeito. Eu falo isso para o Senhor. Mas uma coisa que Deus me ensina a fazer é perdoar. Não ter mágoa. Mágoa é raiz. Ela vai se ficando no coração, ela vai se espalhando. Mas isso também não significa que eu sou amigo de quem me machuca. Não, eu não sou. A Bíblia diz, para mim, Ele diz, se possível for, tende paz com todos os homens. Se possível for, mas não depende de mim. Eu posso dar o perdão, mas eu não preciso conviver. Porque se eu conviver vai me machucar de novo, porque eu conheço a raça, a laia. Eu sei o que habita nesses corações, assim como Jesus. Jesus, Ele disse o que lá dos fariseus? Raça de víboras. O mal está presente ali. E eu fujo do mal. Isso é uma coisa que eu tenho, que eu fujo, além de barata, é o mal. Onde é o mal, eu fujo. Eu não fico perto, não. Eu saio fora. Eu procuro correr. Mas Ele fala para nós: perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Gente, perdoar não significa ser amiguinho. Perdoar não significa viver no mesmo teto. Perdoar não significa jantar juntos ou tomar café juntos. Não. A gente não precisa conviver com as pessoas, não. Mas nós não podemos ter nada em nossa vida que tire a nossa paz. Lembre-se disso. Você não tem obrigação de viver com nenhuma coisa que te tire a paz. Se alguma coisa te tira a paz, saia dela. Se alguma coisa te faz mal, saia dela. Para se preservar. A você, seu emocional, seu coração, a sua vida, o seu íntimo, que é seu. É seu. Diante do Senhor. Mas perdoa. O Senhor Jesus, quando Ele foi morto na cruz, Ele disse uma coisa: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estevão, quando ele foi apedrejado, o que ele disse? Pai, não lhes impute este pecado. Perdoa. Perdoe os irmãos. Perdoe seus pais. Perdoe o seu esposo. Perdoe a sua esposa. Perdoe seus filhos. Você pode dar o verdadeiro perdão. Sabe, é você arcar com o prejuízo. Não é você devolver em dobro ou devolver em triplo. Assuma esse prejuízo. E lembre-se que quem nos vinga não é nós mesmos, é o Senhor. Ele é o nosso vingador. Pode demorar, mas a conta vai chegar. Na conta daquele que nos fez mal. Ele vai chegar. É só questão de tempo. Eu acredito nisso, eu creio nisto e eu vivo isto. E eu sei que quem me fez mal vai pagar o preço. Porque o Senhor é justo. Vai pagar, sim. O Senhor, eu creio nisso. E às vezes você fica ouvindo notícias. Colhendo o que plantou. Mas irmãos e irmãs, perdoar
um aos outros é uma decisão difícil, mas ela é necessária para você ser perdoado por Deus. Como é que você quer que Deus faça uma coisa na sua vida que você não é capaz de replicar? Perdoe. Assuma o prejuízo. Assuma a dor. Não faça nada. Não faça nada. Entregue nas mãos de Deus. Só isso. Confia e Deus vai cuidar do resto. Então é isso que nós temos que aprender, sabe, irmãos e irmãs? A confiar no Senhor. Em todas as áreas da nossa vida. Não é só no financeiro, não é só no material, não é só no alimento, não é só a questão de trabalho, mas questões também de relacionamentos. Confiar. E cada um de você, como eu, talvez você também tenha suas dores. E vocês viram, eu tenho uma música do Prisma, que eu amo muito aquela música. E eu sempre trago aquela música na minha memória. Quando ele canta uma frase que ele diz assim: dizem por aí, alguma coisa dizem por aí que eu sou forte, mas não sabe que dentro da armadura, só um menino há. Sabe, quando as pessoas olham para mim, ou olham para você, talvez as pessoas vão dizer: nossa, aquele irmão, ontem o irmão falou, casal perfeito. Que perfeito nada. Eu logo desmenti o irmão, falei: irmão, não, aqui não tem perfeição nenhuma não. Ah, o pastor é forte. Não, ele é resiliente. Não, porque aqui dentro só tem uma criança, fraco, sensível, que precisa de cuidado e da ajuda de Deus. Então eu assumo tudo isso. Eu assumo o prejuízo, eu assumo as dores, eu assumo as marcas, eu assumo as lembranças, eu assumo as dores, eu assumo tudo isto para mim e perdoo a quem me causou tudo isso. E eu não faço porque eu sou forte, justamente eu faço porque eu sou fraco. E aí eu falo com o Senhor: Senhor, me ajude, me sustenta. E aí eu choro. E quando eu choro, eu me lembro daquilo que Paulo fala lá em Coríntios. Quando ele diz o quê? Quando estou fraco? Quando estou fraco? Quando eu estou fraco? Quando eu sou menino? Quando eu choro? Quando eu caio? Quando eu me prostro no chão? É aí que eu sou forte, porque o meu sustento vem do Senhor. E aí Deus me pega e me levanta, e Deus começa a trabalhar no meu coração, na minha vida, e eu começo a ver a vida de uma forma diferente, e Deus me coloca de pé, Ele me consola, Ele me alimenta, e Ele diz: continue. A vida não parou aí. A vida não para com as dores, as marcas, etc. A gente tem que continuar. E novas dores virão, novas dificuldades virão,
outras pessoas se machucarão, e assim repetirá todo o processo. Isso acontecerá até o dia em que Ele virá nos buscar. Ele sempre estará cuidando de mim. Ele sempre estará cuidando de você. Por isso que Ele diz: Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado a quem me tenha ofendido, quem me tenha machucado, que tenha pisado em mim, que tenha exercido maldade contra mim. Me ajuda, Senhor, e me abençoa. A grande vantagem que nós temos é que Deus é conosco, e eu não duvido disso. Eu sempre falava para o meu patrão, Tarragó, em todas as nossas viagens, em todas elas, eu sempre dizia para o meu patrão: sabe, Tarragó, você tem uma grande vantagem. Nas mais variadas situações que nós passamos, uma delas nós estávamos lá em Lima, Peru, a trabalho, né? Sempre a trabalho, e tudo deu errado. Eu falei: nós vamos resolver a situação. E ele sempre me poupava. Eu falei: não, agora é minha vez. E aí nós saímos numa situação que nós estávamos com um problema. Eu falei: não, vamos sair da rua, tem um bairro muito bonito chamado Miraflores. E lá arrumei uma situação X lá. E ele olhou para a minha cara e ficou olhando. Eu falei: sabe, Tarragó, vou te dizer uma coisa. Ele era meu patrão. Sabe qual é a maior vantagem que você tem? Deus está comigo. Eu dizia isso para ele: Tarragó, sabe qual é a maior vantagem que você tem? Eu já te disse isso, mas agora eu vou dizer a segunda: Deus está comigo. E eu disse isso para ele umas 100 vezes. 100 vezes, ou mais. Tarragó, sabe qual é a sua maior vantagem? Deus está comigo. Significa que você está bem amparado comigo junto. E o sonho dele é que eu administrasse a empresa dele. Ele morreu com esse sonho, que eu fosse o gerente da empresa, o administrador da empresa. Essa é a sua vantagem, irmão. Essa é a sua vantagem, irmã. Deus está com você. Você pode estar caído, Deus está com você. Você pode entrar no banheiro e chorar, Deus está com você. Você pode sentir sozinho, Deus está com você. Pode acontecer o que for, Deus está com você. Você pode andar no vale da sombra da morte, o Senhor estará com você. Seja que situação for, Deus está comigo. E Ele nunca, repito, nunca me abandona. Ele nunca me deixa só. Essa é a vantagem que você tem, irmão. Essa é a vantagem que você tem, irmã, de que o Senhor nosso Deus não abandona os seus filhos, mas vai com eles. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, ó Deus e Pai, obrigado, Deus, pela tua santa palavra. Ó Deus, como eu amo a tua palavra, Senhor. Como a tua palavra é viva e eficaz. Como a tua palavra é luz para os meus pés. Como a tua palavra é lâmpada para os meus caminhos. Porque os teus juízos são perfeitos. Porque a tua palavra é vereda para os meus pés. Ó Deus, porque a tua palavra me consola. A tua palavra me ensina. A tua palavra me desafia. A tua palavra, ó Deus, me leva para frente. A tua palavra é verdade e vida. A tua palavra é transformadora. A Bíblia, a palavra do Senhor, é viva na minha vida. E acredito que é na vida dos teus filhos. Obrigado por ela existir. Obrigado porque o Senhor me deu a Bíblia.
Obrigado, ó Deus, por podermos ler a Tua palavra. Obrigado, Deus, pela presença do Teu Espírito Santo na minha vida. Obrigado, Deus, porque o Espírito do Senhor habita no meio do Teu povo. Obrigado, Deus, porque o Senhor não nos abandona. Obrigado, Deus, porque o Senhor perdoa os nossos pecados. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ensina a perdoar os pecados dos outros em nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ensina a não viver raiz de amargura, mas o Senhor nos ensina a livrar disto, perdoando uns aos outros. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos preservado, e tem nos guardado, e tem nos ajudado. Obrigado, Deus, porque Tu és fiel. Obrigado, Senhor, porque Tu és meu tudo. O Senhor é bom todo o tempo todo. Ó Deus, o Senhor tem sido tão bom comigo, tão bom conosco. Louvado seja o Teu nome, Altíssimo. Fica com o Teu povo, fica com cada um de nós. Ó Deus, veja o coração de cada um de nós, o íntimo de cada um de nós. Olha, Senhor, para dentro. Eu não sei, ó Deus, a vida do meu irmão, da minha irmã. Eu não sei o que ela sofre, eu não sei o que ela vive, convive, mas eu oro que o Senhor, ó Deus, a liberte. Liberta, Senhor, a gente daqueles pecados que nos afastam do Senhor. Liberta-nos, Senhor, ajude-nos, Senhor, a reconhecer os pecados em nossas vidas e nos livrar deles e não pecarmos mais. Ajude-nos, ó Deus, guarda o Teu povo, fica conosco, dá-nos uma semana abençoada em nome de Jesus. Guarda-nos, ó Deus, que tenhamos uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, uma semana, ó Deus, abençoada em todos os sentidos. Dá ao Teu povo a Tua bênção, Senhor. Ó Deus, no meio de tantas lutas e dificuldades, ó Deus, nos dá o refrigério. Ó Deus, vem nos socorrer, estende as Tuas mãos sobre o Teu povo. Ó Deus, cubra o Teu povo com as Tuas mãos, Senhor. Que a sombra do Onipotente esteja sobre nós, meu Pai. Ó Deus, que a Tua cura esteja sobre nós. Cura, Senhor, os nossos corações. Cura, Senhor, os nossos pensamentos. Cura, Senhor, o mal, ó Deus, tira o mal de nós. Extirpa, Senhor, toda a aparência do mal do meio de nós. E nos dá o refrigério da Tua presença. Que o Espírito Santo do Senhor tome conta de nós. Que o Espírito Santo do Senhor ministre em nossas vidas. E nos transforme à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus. Cuida de nós. Em nome do Senhor Jesus. Aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Aquele que nos trouxe o perdão, é que nós oramos e Te agradecemos, em nome do Senhor, amém. Glória a Deus. Vão em paz, mas não saiam daqui sem comer da pipoca, não porque ela é abençoada, mas como uma pipoca antes de ir embora, e cumprimente pelo menos 3 pessoas antes de ir embora, amém? Tenha uma semana abençoada por Deus.